Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. E hoje estamos de volta com muitas boas notícias, Samuel. Rapaz, Standard Poor's do amor, né, bicho? Que coisa maravilhosa! Standard Poor's de surpresa melhora a perspectiva da nota do Brasil, o dólar derretendo, bolsa disparando, PIB decolando e inflação baixando. Estamos no paraíso? Dobramos o cabo da boa esperança? Samuel, seja bem-vindo. Dobramos o cabo da Boa Esperança, acho que isso é uma boa analogia, né? Realmente, maio e junho aí vieram boníssimas, né, notícias do fronte econômico, tanto aqui como lá fora. Bolsa aí batendo um topo anterior, né, de 120 mil pontos. Pensar que no dia 3 de maio estava em 100 mil pontos, todo mundo falando de festa dos 100 mil. 40 dias depois a gente já está no 120, né? 22% de valorização, dólar batendo 4,77 hoje. Eu E o também. valuation, e o detalhe, valuation mais barato. Estava vendo ali o pessoal mandando que o valuation ainda está abaixo da mínima do Covid. Rapaz, a bolsa está de graça? Tava de graça dia 3 de maio, né? Agora já tá um penny a mais aí, vai. 1 cent. E lá nos Estados Unidos teve também uma parada no juro, né? Então também ajuda aí os ativos de risco. E aqui no Brasil, o entendimento de que o Congresso ele deu um freio de arrumação no risco fiscal, né? Porque você pensar, tinha um teto, era um controle de despesa. É que o Brasil é um país emergente, ele é um dos emergentes que tem a dívida mais alta. Então a gente fica se comparando muito ao país desenvolvido, mas a gente tem muita coisa para resolver para ser um país desenvolvido, né? E, e com a queda do teto no final do ano, a gente estava sem controle de despesa. Então, o Congresso ele arrumou uma proposta que estava bem facinha para ter aumento de despesa do executivo. O Congresso colocou várias travas que tinham sido tiradas pela proposta do executivo e ficou um arcabouço meio não, um teto melhorado. No fim das contas, foi um teto melhorado e hoje a gente tem claramente um controle de despesa, tem responsabilização para quem não cumpriu o que está no orçamento, isso é muito bom. E aí confluiu todas essas notícias nesse momento, meio do ano, e está bastante positivo. Os sinos estão tocando. Pois é, o Bank of America falando, os astros estão se alinhando para o Brasil. Goldman Sachs falando, dólar a 4,40 ou 4,30, né? Rapaz, o que está acontecendo, bicho? Ó, eu vou te falar. Eu estava conversando com alguns colegas e estava relembrando o que aconteceu em 2007 para 2008, que foi quando a Standard Poor's deu o grau de investimento, né? Então, assim, o dólar com essa questão da aprovação, assim, vamos supor, né? A Standard Poor's faz o upgrade até o fim do ano. Beleza. Então já vai dar um up enorme, né? Já vai o dólar, né, tender a cair, porque aí vai dar uma sinalização de maior confiança no Brasil. E aí, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente tiver uma situação de estar realmente próximo de voltar ao grau de investimento, assim, isso vai transformar o Brasil de uma forma incrível, assim como foi em 2008, né? Para lembrar, né, o ano final do Lula, que foi acho que 2009, né, a eleição de 2010 ali, né, mas o ano final do Lula, a aprovação dele estava em 85%. A economia tinha crescido 7,5%, né, depois de alguns anos de grau de investimento. E aí, o que se falava na época? Falava o seguinte, olha, se você dá o grau de investimento para um país, você abre a permissão para que os maiores bolsos do mundo, que são os grandes fundos de pensão de países desenvolvidos, invistam aqui pensando em 30 anos, pensando em longuíssimo prazo, pensando em pensão, né, em aposentadoria dos seus, né, mutuários ali. Então, a questão é que esses fundos eles só podem entrar nesses países com esse selo de aprovação das agências de risco. Então, assim, estamos no melhor momento, talvez, da década para fazer investimento em renda variável, cara? Cara, sim, eu diria que sim. Quando vier a nota, vai ser tipo como se fosse o final, né, da jornada. Então, a expectativa. Veio a S&P, botou.
a nota de crédito brasileira com uma perspectiva favorável, né? Ainda somos BB menos, então precisa ainda ter alguns degraus, acho que dois ou três para ser grau de investimento, três, né? Então ela tem que botar para um, botar para outro, e no terceiro virou grau e abriu esses bolsos grandes. Mas só de encaminhar, o mercado lê como uma excelente notícia e o mercado sempre tenta se antecipar, então ele já vai comprando, pô, vai, pode ser que não, né? Então, só ter também esse caminho, ele não é 100% de certeza. Mas realmente na época lá, a gente teve uma euforia, né? E a gente desperdiçou 10 anos, né? Porque aconteceu tudo o que aconteceu, a nota de crédito, na verdade, o gringo ficou ainda mais ressabiado com o brasileiro. Por quê? Ele botou a grana e aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, é como um down round. A gente teve um down round, cara, é péssimo para o mercado. Até, de novo, ter a confiança de que, né, vai conseguir investir para ficar 30 anos, são outros 500. E nessa microeconomia, o Brasil vai deteriorando, na minha visão, algumas coisas aí que de trava de produtividade que pode, não sei, enfim, depende muito de aumento de imposto, né? Esse arcabouço e o aumento de imposto no estrangulado já que a gente pode estrangular mais ainda. Enfim, Aumento de arrecadação, né, na verdade, não necessariamente arrecadação, aumento de imposto, né? aumento de arrecadação, que, Isso. né? Mas, assim, o pessoal do governo tem conseguido tirar umas coisas da cartola incríveis aí, né? Aquela questão do CAD lá, do STJ, né? Que decidiu, acho que 100 bilhões, enfim, uma grana lá que entrou no bolso do governo, ia ser muito bom. Mas mudando um pouco do foco, cara, commodities, será que estamos entrando no novo superciclo? Porque, olha só, no D0 ninguém está vendo, mas o que está acontecendo? Perspectiva da China fazer um novo programa de estímulo, né? Porque a economia cada dia que passa tem novos bancos internacionais fazendo downgrade de perspectiva do crescimento econômico da China. Então, pô, se tiver um estímulo da China, se daqui a um ano, né? Pô, já vai ser quase 3 anos da guerra da Ucrânia. Se daqui a um ano a guerra tiver próximo, pelo menos, de estar mais resolvida, né? De estar menos tensão. Se não tiver guerra entre China e Taiwan, e se a gente assim, se o mundo surfar esse ciclo de commodities de alta com os estímulos da China, será que isso não é assim o cenário mais céu de brigadeiro possível para o Brasil por conta da nossa alta correlação com commodities? Esse superciclo ele está sendo se fala desde o Covid, né? Só que no momento atual está sendo uma baixa absurda de preço de commodities. Assim. De dizer que esse 21% aí do crescimento da agricultura vai vir negativo por conta dessa queda drástica das commodities. Então, num time frame, né, maior, a gente pode estar tendo uma correção de commodities para voltar a subir e fazer jus ao que se fala de superciclo. Mas no momento atual, a gente tem uma baixa absurda de commodities. Então, o minério estava 150, bateu mês passado 90, né? Petróleo estava 150, bateu 66 esses dias. Cobre, mesmo esquema, de alimento, boi, soja está num preço muito barato, assim, do agricultor brasileiro falar que vai vender com prejuízo. Então, assim, eu tô ainda, não diria, cravaria sobre superciclo, realmente, sabe? Então, o que a gente precisa ver é isso. Como essa baixa vai se concretizar ou não, e se depende de estímulo chinês. Acho que o mercado está jogando muito nessa tecla, só que não sei realmente, cara. Não sei. Realmente isso para mim não está tão claro, não. Super ciclo de commodities, né, até pelas baixas atuais no deserto, como tu falou. E se isso se perdura, o Brasil vai ter dificuldade. Então, por exemplo, um dólar a 4,70, que é o que está caminhando para mim, 4,40, ele reduz drasticamente nossa balança comercial. Então, assim, né? Isso vai trazer menos dólar, né? Aí
Câmbio flutuante, aí vai voltar para 5 de novo. Então, esse call aí das agências, às vezes também eu fico pensando se vale colocar uma aposta no vezes menos um, né? É mais call de compra de dólar do que venda até chegar a 4,40. Eu realmente eu tenho um viés muito pessimista em termos das condições microeconômicas que essa plataforma que foi eleita traz, entendeu? Aumento de imposto, cara, algumas reformas microeconômicas que pode estar sendo regredidas e, enfim, o cenário para mim ainda ele tem nuvem, por mais que não seja tão pessimista quanto se cantava 2 meses atrás. Entendi. A gente tem É, gravação, a gente tem gravação da gente falando que a gente acreditava no pouso suave. Então a gente tem isso aí. é, A gente sempre foi da linha de que acreditava que o Fed faria o pouso suave e tinha dúvidas quanto à recessão. Esse cenário ele vem se concretizando, né? De qualquer maneira, eu acho que eu vejo as coisas mais positivas lá fora do que aqui dentro, por mais que aqui dentro, só de não ter aquela pressão de gasto de que vai de novo Dilmar, já alivia bastante os drives de risco, né? é verdade, é verdade. E assim, agora essa questão do pouso suave, né? Eu estava vendo que uma pesquisa da CNN mostrando que o nível de apetite a risco dos Estados Unidos, no americano, está no extrema ganância, né? Greed, está lá apitando, né? O pessoal realmente está, pô, acreditando, está comprando, já começa a se falar mais forte de bull market, né? O próprio Michael Burry, lá do filme A Grande Aposta, né? Parabenizou os deep buyers, né? O pessoal que comprou no fundo, ele achando que ia cair mais, e a galera que comprou no fundo, viu o negócio subir, ele, pô, realmente estava errado, veio a público, assumiu e parabenizou quem comprou. Agora a questão é, pô, tá tudo bem esticado, né? Então, pô, Nvidia, olha a Nvidia, bateu US$ 1 trilhão. Cara, para a gente, eu estava vendo uma análise sobre a Nvidia, que o pessoal brinca lá nos Estados Unidos de um conceito que eles chamam, né, priced for perfection, né, precificado para perfeição, né, para aquela coisa que dá tudo certo, né, tudo lindo, aquele valuation onde tudo deu certo para a empresa, né? E aí o cara falando que para os preços atuais da Nvidia, na verdade, é price for fantasy, né? Tá precificado para fantasia. Nem no cenário mais de brigadeiro da possibilidade do universo ela conseguiria fazer jus àquele valuation tão esticado. Será que estamos diante de uma nova bolha de tech, cara? Cara, a crise que vier, ela vai ser nova, não vai repetir nada. Então, assim, eu, ao contrário desse crítico, eu acho que a Nvidia está no preço que tem que estar. Porque qual que é o play que a gente está vivenciando hoje? O que a gente vivenciou com www. É uma mudança de paradigma de tudo, dos negócios, de tudo. E o que suporta o crescimento da IA são as placas da NVIDIA. Isso é 60% do mercado, cara. Ela tem 60% do mercado. Então, como é que eu vejo? Cara, a dominante do novo modelo de negócio. Isso está no intangível, porque ainda está no bolso dela, mas estão pagando pela posição que ela tem. E ela, que dominante, sim, muita barreira de entrada. Não é assim, pouca, é muita. Até porque é inteligência artificial, né? Ela está pipocando agora de hype, mas ela vem sendo construída, cara. Eu estudava economia nos anos 2000, hein? A gente lá tinha uma matéria de rede neural, que era para, né, criar os logaritmos lá para machine learning, o caramba. A gente falava isso em 2000. Aí o hype é agora porque agora, pô, vem um chat GPT e faz o que faz e a gente fica bobo, né? Assim, que realmente muda os negócios em si. Mas o grande lance é que tem mais dinheiro em circulação, né? Então você vê a economia americana, cara, 32 tri de dívida, mais do que o PIB. E aí você fala, cara, assim, normalmente qualquer ente que tem esse nível de dívida com geração de riqueza, ele quebra. Ah, mas os Estados Unidos, isso e aquilo. Cara, assim, tecnicamente quebra. Ah, não, mas ele imprime o dinheiro do mundo.
Cara, isso traz uma vantagem e um entendimento da engenharia monetária que realmente está lá no Banco Central deles, entendeu? Está lá. Verdade, E verdade. por isso fez o pouso suave e por isso é a maior economia do mundo. Pô, vai ser suplantado ou não pela China? Eu trago muito a minha lembrança, na mesma época, assim, da década de 80, o papo era que o Japão ia passar os Estados Unidos. Aí quando a gente vê, o Japão tá até hoje em deflação lá, cara, não cresce. Não, e falando em Japão, estava lendo hoje, quentíssimo, notícia quente. Warren Buffett está investindo em empresas de plataforma de trading no Japão. Né? Não sei se todo mundo aí, os nossos telespectadores acompanharam, o índice Nikkei, né, que é o índice da Bolsa de Japão, está na all-time high, né, no máximo da sua história. Né? E isso que esse máximo não era atingido desde 1989. Né? Então, Depois da guerra, da briga deles. Então, imagina, né? Ficar aí 30 e tantos anos esperando para hoje falar, tô ganhando dinheiro. então essa dinâmica de imprimir o dinheiro, ele tem muita força nessas relações, sabe? Então, é o que se fala, né? A próxima bronca vai ser crise de dívida dos estados e das empresas. E aí o relógio está tocando para até esse dia chegar e até esse dia chegar ao time high nas bolsas. Sim, e aí, assim, a tese do pouso suave, pelo jeito, cara, porque assim, o Federal Reserve fez a pausa, né, no aumento da taxa de juros lá, e agora mais disse que vai fazer mais duas altas, né? Mas, claro, em reunião por reunião para ir avaliando, né? Mas o mercado não está comprando, né? O mercado está dizendo que duvida que eles vão subir mais juros, né? A inflação já veio dando bons sinais lá de redução, só que os núcleos continuam muito tensos, ainda muito duros, né? Os núcleos ainda não baixaram. E aí essa tese do pouso suave, ela está muito ligada a essa questão desses núcleos, né? Que é energia, alimentos. Como é que você vê essa questão da inflação lá, cara? Será que lá já passamos cruzamos o Cabo da Boa Esperança ou ainda não? Então, os dados que eu tenho aqui já passou, e na verdade o Banco Central fez só um ancoragem de expectativa, porque a curva lá é para, e até tecnicamente falando, pela inflação lá que está descendo muito rápido. Estava 9, já está abaixo de 5, porque é uma economia dinâmica, né, cara? Então, assim, eles são muito. A política monetária do Fed, ela tem uma irrigação na economia, durante por toda a economia que, por exemplo, o Bacen não tem. Porque aqui no Brasil tem muito crédito subsidiado. Então pode aumentar a Selic ou baixar o crédito subsidiado lá que está irrigando, né? Principalmente o agro. Então o agro não sentiu tanto o aumento do juro por conta disso. Mas nos Estados Unidos, como não tem essas dinâmicas, a política monetária ela está muito forte. Então tem dado aí que próximo trimestre já está no 3%, tá? Essa inflação dos Estados Unidos, que hoje está em 4,9. Então ela tem um trimestre para descer mais um. No primeiro trimestre estava 5, então ela está nessa média. E a curva ainda, e é importante sempre a gente falar do dado, né? A curva, o mercado precifica lá a queda do juro ainda. O Paulo vem e fez, opa, galera, fez aquele sacode, pera aí, não é assim não, a gente ainda vai aumentar duas vezes. Aí o mercado vai falar assim, não, não, para quê? E aí fica nessa, que nem a que fica aqui no Brasil. Então, é o que nem tu falou, concordo. É mais um jogo de cena do Fed para arrumar a casa assim e dar uma zampeada na galera que está apostando em já queda, porque eles lá, tecnicamente, a inflação a queda lá está muito forte. Pois é, e estamos na véspera do Copom aqui no Brasil, né? Então, e aí? As apostas são que vai, todo mundo achando, né, que vai manter, mas o comunicado, a aposta é que já vai vir sinalização de queda pelo Bacen. Só que nosso amigo Roberto Campos Neto é muito cauteloso, muito precavido. Ele vai falar assim: calma, pessoal, devagar, nem tanta, com menos pressa, né? E aí, assim, se ele der
um banho de água gelada, né? Não é nem fria. Se der aquele banho de água gelada, falar, ó, pessoal, tira o cavalinho da chuva, não vai vir queda de juros ainda, só no ano que vem. Se vier um comunicado muito ruim, é 100 mil de novo na Bolsa? O 100 mil digo que não, mas vai dar aquela realizada, né? Aumentaram as apostas, o consenso do mercado é que ele muda a comunicação. Ele, o Banco Central, acho importante a gente despersonalizar as instituições, e a gente tem essa responsabilidade como comunicador, né? É o Banco Central, são as instituições, né? O presidente ele está num colegiado de outras 8 pessoas, são 9 pessoas no total, que decide a taxa de juros, né? A Selic. Então, assim, eles, como instituição, Bacen, Copom, muda a comunicação e começa a baixar em agosto. Pois Nessa, é. nesse cenário que tu traz, ele pode mudar a comunicação para neutro, né? Porque ele ainda via algumas pressões altistas. Em agosto, encaminha a primeira queda para setembro e em setembro baixa. Então, eu estou mais nessa linha. Ele não vai Isso direto, faz todo sentido ele com o vem para o estilo do neutro, Roberto Campos, né? ele vem para o neutro, porque você pode ver o comunicado anterior, ele ainda falou em uma probabilidade de aumento de taxa. Então, o que ele fez na última? Ele já meio que neutralizou isso, falando que não via mais que poderia ter aumento de taxa. Aí ele, aumento de taxa. Vai neutralizar qualquer nível de comunicação para, na outra, falar que já vê uma no horizonte referência do Banco Central a inflação vindo para a meta. E aí, em setembro, ele cai. O mercado ele está pressionando, e o governo, o executivo, né, para que essa virada de comunicação seja totalmente dada agora, para em agosto já começar a cair. Porque você vê como que é a ancoragem, né? Se ele vem muito mole, você pode entender que o Banco Central não tem tanta autonomia assim, cedeu a pressão. Isso é melhor ou é pior? Então, eu acho que é contraproducente o próprio governo ficar nessa pressão, porque vai falar que, porra, foi influenciado ou não, e isso aí não é tão bom para a credibilidade. Então, tem esse jogo das expectativas. Eu sou da linha que apostaria que ele vai baixar em setembro. Eu acho que também deve vir uma surpresa um pouco menos positiva no comunicado, né? Mas, assim, não descarto aí um 0,25 em agosto, né? Talvez para né, botar o pé na água ali. Então, mas, assim, realmente eu acho que faz muito tempo que um comunicado não estava tão aguardado, né? Como Que é, esse na verdade, a comunicado. chave do jogo, né? Vai manter, todo mundo espera que mantenha mesmo, e vai muita lupa no comunicado nessa metafísica, né? Acho que dá para a gente dizer isso. Nessa metafísica do mercado, com o Banco Central sinalizando e ancorando as expectativas, e a gente tem uma probabilidade de aumento de inflação no terceiro TRI por conta da troca, né, dos indexadores. Então, o Campos Neto ele tem falado muito isso. Teve um diretor de política monetária também que falou isso. Então, que no terceiro TRI eles esperavam um aumento da inflação do índice que está hoje. Então, o Banco Central, eu realmente acho que ele tem que ser conservador, mas só do mercado estar precificando a queda já ajuda a economia, né? Já descomprime. Você pode ver que o DI de 24 já não está mais 13, está 12,95 hoje. Então, só dessas sinalizações, e aí justamente a metafísica, ele já descomprime, já dá um certo ânimo nos agentes, né? E dá aquela efervescência. Mas eu acho que ele tem uma missão aí de botar a inflação na meta, Uhum. acabaria em setembro. E um cafezinho aí que eu vi esses dias foi o Haddad se encontrando com o Campos Neto ali na véspera da reunião, né? Pô, muito bem positivo esse encontro aí, né? Alinhar o discurso ali, ficar todo mundo afinadinho.
Mas, quando o papo é bom, passa rápido, já estamos fechando aqui o nosso tempo. Queria agradecer, então, Samuel, muito obrigado aí pela presença de sempre. Pessoal, fiquem ligados, muita coisa boa para acontecer no nosso mercado. Como diz os comunicados aí dos grandes bancos, né? Os astros estão se alinhando aí para o Brasil. Vamos ver se agora a gente engata uma quinta e consegue acelerar e crescer. Então, show de bola. Muito obrigado, Samuel. Valeu. Valeu, obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.